Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu falo sobre como viver uma vida mais feliz. Eu sou Viviane Zago e o tema de hoje é o despertar. O que é o despertar e como surgiu esse nome? Então vamos começar com o que é o despertar. O despertar é quando os resultados que você tem tido na vida, eles não te satisfazem e você busca algo a mais. Você já teve isso? Então é o momento em que você busca algo para curar. Pode ser curar uma doença, curar uma dor, curar algo dentro de você. Então cada um tem uma forma, somos seres únicos. Ou também pode ser pelo amor, por você ver algo que te chama muita atenção, ou por você gostar de algo. Então tem essas duas formas. E aos poucos você vai despertando para a sua verdadeira natureza. Nós somos seres abundantes e prósperos. Você vai despertando para o seu verdadeiro amor, que ele já existe dentro de você, o alto amor. E você encontra essa sua força interior, você vê o quanto você é poderoso, e quanto ela te move para seguir em frente com muita integridade. E quando eu falo integridade, é integridade com você, com os seus sentimentos. Principalmente, tem a integridade externa, mas principalmente com você. E você observa tudo isso, e isso faz você um desperto. Então, um desperto para buscar o seu verdadeiro eu, para buscar essa luz, que ela não para de brilhar aí dentro de você. E você sabe que ela existe, certo? Essa luz interior fortíssima e poderosíssima. Ela está o tempo todo aí com você. E ela sempre esteve e sempre estará. Essa é a boa notícia. Bom, para isso ficar mais claro, eu vou te contar uma história, que assim vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. O meu despertar. Ele foi pela dor. Então, por eu não buscar me conhecer, eu tinha vários insights, já tinha várias coisas que estavam acontecendo na minha vida, e até que chegou um momento, em 2015, eu comecei a ter ataques de pânico. Sim, eu tive síndrome do pânico. Para mim eram experiências de morte. E eu decidi que eu não ia tomar remédio para curar aquilo, por muitas razões. Eu tenho um histórico na família de depressão, de pessoa que começa a tomar remédio faixa preta e não consegue mais parar, enfim. Estou falando que essa é a minha história, não estou falando que todo mundo deve fazer isso ou que deve fazer diferente. Estou compartilhando aqui a minha história. E eu sabia que para mim a resposta era olhar para dentro, era olhar para mim e que eu precisava mudar a forma com que eu pensava. Eu sentia muita raiva, muito medo, eu era muito insegura, eu não acreditava em mim, enfim, muitas coisas. E para eu conseguir sair das crises, eu sabia que eu precisava olhar para mim. Eu sabia que era algo em mim que eu precisava mudar. Não sei se você conhece alguém que já teve isso, que já teve síndrome do pânico. As minhas, elas aconteciam muitas vezes dentro do carro. Ai, sim, no trânsito de São Paulo. Muitas vezes indo para o trabalho. E você sabe que aqui em São Paulo o trânsito ele fica animal, fica muito pesado. Principalmente nos horários de pico, tanto que nós temos até rodízio por conta disso. E às vezes era indo para casa. À noite também é sempre a mesma coisa, depois das 6 horas da tarde fica aquele trânsito pesado. E também algumas vezes aconteceu no trabalho. Na época eu trabalhava em uma grande construtora. Em São Paulo, em um prédio lindo, novo, todo de vidro. Era um prédio assim muito lindo, fenomenal.
que ele fica na esquina da Bandeirantes com a Berrini. E quando essas crises vinham, eu ficava sem ar. Era como se tivesse alguém assim me apertando o pescoço, alguém me sufocando. Era horrível, era um sentimento assim muito, muito forte. E eu não sabia o que fazer com tudo isso. Era muito horrível cada vez que isso acontecia. Eu não sabia como lidar com isso. Era para mim como uma experiência de morte. É como se alguma parte de mim fosse morrer naquela hora quando tinha essas crises. Ou uma parte de mim ou eu mesma, era como se eu fosse morrer. E mesmo com toda essa situação, eu decidi que eu não ia tomar remédio para amenizar isso. Eu comecei a buscar coisas para fazer e que me ajudassem a sair desse estado. Então eu comecei a ir à minha busca que hoje eu estou chamando de despertar. E foram muitas, mas muitas consultas terapêuticas, muita terapia individual, terapia em grupo, mentoria, coach, retiro espiritual, muito curso que eu fiz para conseguir sair desse estado. E muito livro, também li muito. E depois de 2 anos eu consegui. Yes! Essa foi uma grande vitória que eu tive na vida. Foi fenomenal conseguir sair desse estado. Depois de 2 anos, quando as coisas já estavam estáveis na minha vida, então lá em 2018 eu decidi realizar um grande sonho. E eu me mudei de país. E eu fui morar na Irlanda, na terra dos pubs, das fadas, das influências celtas, nórdicas vindas dos Vikings. Foi um sonho maravilhoso que eu tinha e que fui atrás para realizá-lo. E lá estando, nos primeiros meses, teve 2 ou 3 vezes que eu me lembro desse sentimento que eu tinha anteriormente do ataque de pânico, e esse sentimento ele tentava voltar. Mas eu falei tentava, porque nessa época eu já estava domesticada, já sabia muito bem como lidar com isso. Eu já sabia qual era o caminho dentro da minha mente para não entrar mais nesse estado. E eu saí todas as vezes, muito facilmente e muito rapidamente. Porque eu já tinha criado esse estado antes na minha mente, então eu já sabia qual era o caminho que precisava percorrer para sair de lá. Então, tudo isso eu chamo de despertar, porque foi quando eu olhei para mim, eu me reconheci merecedora de uma vida feliz. E hoje eu posso te afirmar que todos somos dignos. Nós viemos ao mundo com direito à abundância em todas as áreas da nossa vida. E é para esse lugar que eu quero que você vá também. E essa força, ela está aí dentro de você. É você que precisa acessá-la e você consegue acessá-la. Deixa eu te falar como que eu cheguei nessa conclusão. Então, devido a todo esse processo que eu passei, foram tantos cursos e tantos livros que eu li, e eu venho da experiência de mais de 10 anos de mundo corporativo, com gestão de projetos, de tecnologia. O meu mundo sempre foi planejar, fazer cronograma, escrever to-do list, fazer atividades, planejar as atividades que eram feitas no dia, as atividades para a semana, as atividades para o mês, para o ano e até para os próximos anos. Então, planejar o que iria acontecer e fazer isso acontecer era o que eu sabia melhor de fazer. Então, se me falassem, olha, tem uma nova obrigação fiscal aqui e que precisa ser implementada, o pessoal me chamava. Então, Viviane, temos essa obrigação aqui. A gente fazia uma reunião, né? Então, a gente fazia uma reunião e fazia o planejamento disso tudo. E era isso que eu sabia fazer. Reunir os times, planejar as atividades e entregar os projetos. E por isso
eu nunca acreditei em fórmula mágica. Eu sabia que para tudo acontecer, que para tudo precisa de dedicação. Dedicação de todos os envolvidos. E dedicação envolve estudar, ler, buscar o que precisa ser feito, até achar uma solução. Isso para mim é um aprendizado grandioso. E isso me faz lembrar da minha mãe. Muitas lições, né, que nossas mães nos ensinam. Então, uma que eu aprendi com a minha mãe, ela sempre falava: se quiser ser alguém na vida, estude! Ai, falou com essa voz diferente, fica engraçado, mas ela sempre me falou isso. Se quiser ser alguém na vida, estude. Estude. Então, eu me desenvolvi com muito estudo e colocando todo esse aprendizado na prática para testar se realmente funcionava. E eu não acreditava em energia, visualização, mesmo que já naquela época eu já conhecia a PNL, eu já conhecia Tony Robbins, já conhecia o filme O Segredo, e mesmo assim eu era cética e até duvidava de Deus, acredite. E eu passei um tempão desacreditando que Deus existia por tudo que eu passava. Eu falava, cara, não existe isso, é uma invenção do homem, é uma invenção tudo isso. O que está acontecendo? Então, eu busquei uma forma de mostrar que, para mim mesmo, que esse negócio de energia era verdade. E eu fui fazer então o meu primeiro experimento. Nessas minhas buscas, eu fui fazer um experimento para fazer esse teste, ter certeza que esse negócio era verdade. Então, o que eu fiz? Eu fui testar com grão de feijão. E se você, assim como eu era, eu vou sugerir para você também fazer o mesmo teste que eu fiz. Ele é um experimento muito simples. Sabe o grão de feijão? Então, eu peguei 3 desses grãos de feijão e coloquei num copinho mesmo com água. E no fundo eu coloquei algodão. Sim, o algodão, o feijão e um pouquinho de água em cima. E do lado de fora do copo, eu escrevi mal. E eu também peguei um outro copo e fiz a mesma coisa. Coloquei o algodão, 3 feijões e coloquei a água em cima. E do lado de fora eu escrevi bom. Então eu tinha 2 copos, um escrito mal e um escrito bom. E lá fui eu testar esse negócio de energia. Sabe quando a pessoa é cética, não acredita? Então, fui lá, deixa eu ver então se isso é realmente verdade, se isso funciona. Deixa eu ver se as palavras têm mesmo poder. Então eu coloquei um longe do outro, eu lembro que eu coloquei um do lado de fora de casa e um em cima do micro-ondas dentro de casa. E eu avisei o meu irmão, porque nós morávamos juntos, então eu avisei para ele do experimento. E eu pedi para cada vez que ele passasse perto do feijão e que ele olhasse para o feijão, para ele falar palavras conforme ele acreditava, o que era bom para o copo que estava escrito bom e falar coisas que eram maus para o feijão que estava escrito mal. E assim foi. E aqui eu quero que você adivinha o que foi que aconteceu. Foi assim, animal, surreal. O feijão com a palavra mal do lado de fora ficou a metade do tamanho do feijão que estava escrito bom. O outro feijão ficou gigantesco. Era nítido assim a diferença. Nossa, pasme, foi isso mesmo que aconteceu. E eu recomendo você fazer esse experimento caso você seja cético, igual eu era. Essa, então, é só uma forma de provar que as palavras têm poder. É uma forma que eu fiz. Isso foi a minha experiência. Justamente porque eu não acreditava, então eu fui lá fazer um teste para mim mesmo de que aquilo era real, de que aquilo era verdadeiro. Nessa mesma época, eu acessei um experimento com a água do japonês chamado Masaru Emoto. E nesse teste, na verdade ele fez vários testes. Ele fez um com arroz também, tem vários testes. Um deles, que eu vou falar aqui,
eles separaram as amostras de água em 2 grupos. Para um grupo, eles proferiram palavras bonitas, como obrigado, gratidão, amor, e procuraram transmitir energias positivas. E para o outro grupo, eles transmitiram emoções e palavras negativas, como ódio, estúpido, ou seja, coisas negativas, não é mesmo? E após submetê-las ao experimento, eles colocaram a água em uma determinada temperatura e tiraram fotografias microscópicas. Eles tiraram fotografias microscópicas das moléculas da água. E onde foi proferido palavras bonitas, se formaram magníficos cristais hexagonais. E a fotografia da água que recebeu emoções e palavras negativas produziu cristais de formas desequilibradas e de baixíssima qualidade. Então, esses 2 experimentos, eles foram muito importantes para mim. Aconteceram, sabe aquelas coisas que acontecem na hora certa? A hora certa para você fazer as coisas diferentes. Então, esses 2 experimentos, eles me convenceram de que sim, nós somos influenciados pelas palavras que falamos para nós mesmos. Ou seja, a nossa palavra tem poder. E isso foi o suficiente para mim, para começar uma nova forma de olhar para tudo o que eu falo. E tem uma lei universal. Quando eu falo lei universal, significa que ela rege todos os seres humanos que vivem na Terra. Não tem como fugir dela. Essa é uma lei chamada de evolução constante ou de movimento contínuo, onde ela diz que tudo é um constante movimento. Então, nossa missão, nosso objetivo de vida é evoluir, porque essa lei está aqui e ela rege todas as pessoas que estão na Terra. E se você olhar para a sua vida, irá perceber que isso é real. É realmente assim que as coisas funcionam. Então, já que o nosso objetivo é evolução constante, não é mesmo? É melhor fazer isso de forma consciente. Vamos evoluir com consciência do que a gente está fazendo. Por quê? O que acontece? A gente cresce numa sociedade, ou a gente cresceu em uma sociedade onde muitas coisas eram consideradas erradas, feias. Mas hoje os tempos são outros. Hoje já aconteceu tanta evolução na humanidade, tantas coisas mudaram. Hoje as coisas são tão diferentes. E deixa eu te falar, as grandes obras da humanidade, ou até mesmo as simples, como por exemplo o celular, você provavelmente está segurando o celular na mão agora, ou você tem um celular aí próximo de você, foi alguém que acreditou em algo, foi alguém que visualizou, foi alguém que pensou fora da caixinha, pensou diferente daquilo que já estava acontecendo. Então essa pessoa, ela trabalhou nessa ideia. E hoje nós temos essa maravilha nas mãos. Mas antes isso era um sonho de alguém. Ou até mesmo uma outra invenção que nós tivemos, é a invenção da lâmpada pelo Thomas Edison. E quando eu falei antes, obra grandiosa, para mim me veio o Cristo Redentor. Enfim, tudo na vida começou com uma ideia e provavelmente essas pessoas foram chamadas de loucas por algum momento ou de visionárias. Os sonhos se realizam por alguém que pensa diferente, alguém que pensa, acredita, planeja, mas que também tem uma forte determinação, vai e faz.
Não precisa ser um sonho grandioso, qualquer sonho. Por exemplo, esse meu sonho que eu acabei de comentar anteriormente com relação a ir estudar inglês. Tá, pode ser grandioso, mas pode ser pequeno, dependendo da... Depende de você, na verdade. Tudo isso depende de você, não é fora, é dentro. É dentro que você precisa olhar. E muitas vezes a gente pensa que isso pode ter acontecido de forma rápida e fácil. Ou falar, mas isso foi sorte, isso só aconteceu por sorte. Mas por trás das câmeras, por trás dos bastidores, se você acompanhar exatamente como as coisas são, elas não são fáceis. Elas não são fáceis. A gente precisa parar de acreditar ou de criar essa ilusão de que a grama do vizinho sempre é mais verde e a minha grama não presta. A gente precisa parar de fazer isso, sabe? E até mesmo parar de se criticar, de se julgar, parar de ser vítima, parar de falar que é a culpa do vizinho, não, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do outro. A gente precisa assumir os nossos erros, assumir os nossos acertos. Assumir que nós somos com propriedade. Nós precisamos olhar para dentro, olhar para os nossos atos, olhar para os nossos desejos e seguir os nossos sonhos, mas trabalhar para atingi-los. E tudo isso com integridade. Integridade a você, integridade ao outro. Ser verdadeiro com você, ser verdadeiro com um outro. A gente precisa tirar esse véu de ilusão que cobre a cegueira, essa nossa cegueira. E é assim que a gente vai mudar o jogo, é assim que a gente vai mudar o nosso jogo, é assim que a gente vai mudar a nossa vida. Essa mudança, ela precisa acontecer primeiro em nós, é primeiro eu comigo mesmo. E o primeiro passo para isso acontecer é se conhecer. Confiar em você, confiar no seu potencial, confiar que você pode, que você consegue, que é possível e que você vai e você realiza. E para fazer tudo isso, nós precisamos agir com consciência. E quando eu falo fazer com consciência, agir com consciência, não é seguir um padrão que você sempre foi ensinado a fazer. Você pode sim seguir um padrão, mas desde que ele não seja de uma forma automática, fazer o que você está fazendo porque você sabe onde isso vai te levar, porque tem um propósito maior onde você quer chegar. Então você tem onde você quer chegar. E isso, quando você segue esse propósito, é isso que vai te dar gás. Sabe aquele gás que você precisa para fazer as coisas? Que vai te dar o ânimo, te dá alegria, amor, isso te direciona para os seus sonhos. E nós precisamos buscar esse lugar dentro da gente e agir a partir desse estado, com objetivo e com forte determinação. Vou repetir, com objetivo e com forte determinação, agir dessa forma. E o Dalai Lama, ele tem uma frase que diz: o propósito de nossa vida é ser feliz. A felicidade, ela é atingida por a gente manter paz com você mesmo e com os outros. O nosso propósito não é criar tensão, mas uma atmosfera positiva. Isso nos dá uma vida com significado e nos direciona à felicidade. E para ir para esse estado nós precisamos olhar para nós precisamos nos observar, nós precisamos olhar para dentro, porque é dentro que estão as respostas, é dentro de você que estão as respostas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já começou a fazer algo e parou?
E sabe por que você começa e para, começa e para, e começa e para, e começa e para? Porque o que você faz não te dá alegria aos olhos. Porque você não tem um objetivo a ser cumprido. Você não tem uma forte determinação de onde você quer chegar, de onde você quer ir. Porque a partir do momento que você tem uma determinação, você vira um leão. Você vai trabalhar com unhas e dentes para atingir aquele objetivo. Você vai fazer de tudo e mais um pouco. Você vai dar o seu 200%, do seu 100% para fazer aquilo acontecer. E eu vou te dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Mais um exemplo com base na minha experiência. Eu queria muito falar inglês fluentemente. Isso era um sonho para mim. Esse era um sonho por muitos e muitos anos. Era um sonho por mais de 10 anos quando eu realizei. Meu sonho era falar fluentemente inglês. Tanto que eu já tinha tentado estudar, eu falo tentar, estudar inglês no Brasil. Mas, sabe aquela forma de estudar que você se dedica 1 a 2 horas por semana e acha que de forma milagrosa? Sim, porque só se for um milagre a pessoa aprender dessa forma milagrosa, conseguir falar inglês fluentemente. E eu achava que dessa forma o inglês ia entrar na minha cabeça e eu ia sair falando inglês. Então eu agia dessa forma. Eu estudava no modo preguiçoso, vamos assim dizer. Até que um dia eu coloquei na minha cabeça que eu não estudaria mais inglês no Brasil. Eu lembro muito bem desse dia. Nossa, foi muito... Não vou mais estudar inglês no Brasil. Não, chega! E sim, eu iria fazer intercâmbio. Eu iria morar em um país onde eu pudesse realizar o meu sonho de falar inglês fluentemente. E então, alguns anos se passaram após essa forte determinação que eu tinha criado em mim mesma. E lá fui eu. Alguns anos depois. E lá fui eu para Dublin, na Irlanda. Para adivinha o quê? O que eu fui fazer? Um intercâmbio. Sim, eu já tinha mais de 30 anos de idade e eu fui. Porque para os nossos sonhos não importa a nossa idade. O que importa é o nosso entusiasmo e nossa força interior. E no meu plano, o meu plano era ficar 8 meses na Irlanda. E por lá eu morei mais de 3 anos. Eu trabalhei, estudei e o melhor de tudo, meu inglês se desenvolveu, foi de forma gradual. E assim, eu atingi esse objetivo e hoje eu entendo que era um chamado da minha alma. Era muito forte esse chamado. Eu lembro das primeiras vezes que estando lá, conversando, uma vez ouvindo um vídeo eu consegui entender, nossa, que fenomenal, eu consigo entender, é muito legal. Era um sentimento assim muito gostoso realizar um sonho que você tem. Toca dentro de você, toca a sua alma, toca algo muito profundo e muito bonito. E foi aí que eu entendi que não existe fórmula mágica. Não adianta esperar as coisas caírem do céu. Não adianta eu querer algo e ficar sentada na minha cadeira esperando isso cair do céu. Porque isso não existe. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Fórmula mágica. Precisa fazer um trabalho. Não importa qual seja, precisa fazer um trabalho para as coisas acontecerem. E essa foi só uma das fichas que caíram. As outras eu conto em um outro momento aqui para você. Compartilhar depois outras histórias, outras coisas que aconteceram, outros aprendizados, outras fichas que caíram. Mas a mensagem que eu quero passar aqui, com toda essa história, é: faça a sua parte. Não espere por fórmula milagrosa. O que é para você fazer nessa vida, só você pode fazer. Ninguém
pode entrar na sua cabeça e mudar o que você pensa, ou mudar a forma como você age. Mas sim, é você que faz isso. É você que decide se transformar. É você, de forma consciente, que pode mudar tudo isso. E é você que precisa querer mudar e se determinar a mudar. É você que precisa olhar para as coisas com outros olhos. É você que precisa olhar para as coisas de um jeito diferente, de uma forma diferente. São os seus olhos, a sua forma que precisa mudar. E tem uma frase do Carl Jung que fala: se eu olho para fora, eu sonho, e se eu olho para dentro, eu desperto. Inclusive, essa frase ela está em uma das camisetas que eu comprei em um dos retiros que eu fiz. Não tem nada de errado a gente olhar para fora. Afinal de contas, a gente precisa sim ter sonhos, pois são eles que nos motivam a viver. Mas é olhando para dentro, é se conhecendo, é acessando a sua força interior. É onde você atingirá tudo o que você busca nessa vida. Tudo. Sim, tudo o que você busca nessa vida você vai conseguir. Nós viemos ao mundo, nessa terceira dimensão, nessa jornada, com dois grandes objetivos. Nós viemos então com dois grandes objetivos. Um deles é nos conhecer. A gente nasce abundante e próspero, e todas as situações que foram acontecendo ao nosso redor nos moldam, elas vão nos moldando até chegar ao estado que a gente está hoje. E agora é a hora de olhar para tudo isso que a gente acredita que nós somos e olhar para tudo isso com muita verdade, com muita integridade. Será que tudo isso que eu acredito é mesmo verdade? Ou foram crenças, programas que a sociedade nos passou e a gente passou a acreditar nisso? Fica aí a pergunta para você. O segundo grande objetivo é relacionamento. A gente está sempre em volta de uma comunidade, conversando, nos comunicando com as pessoas. E as pessoas são espelhos para nós. Elas são espelhos, elas trazem situações, experiências que faz com que nós olhemos para nós mesmos. Não é para julgar, mas sim é para nos conhecer. Por isso são espelhos. E o Carl Jung tem uma outra fala que é outra famosa frase dele, né? Eu sou o que eu escolhi me tornar. E sim, você é quem cocria a sua realidade o tempo todo. O tempo todo você está cocriando a sua realidade. Seja ela na hora que você vai escolher uma coisa para tomar no café da manhã, seja na hora que você vai escolher qual é o horário que você vai tomar banho, o horário que você vai escovar o dente, quantas vezes você vai escovar o dente por dia. Então, isso que eu digo que é você que cocria a sua realidade. É você que decide por isso. Certo? Então, falando em realidade, a neurociência, ela provou que usamos de 87% a 95% da mente inconsciente. Então, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo durante a maior parte do tempo. Então, imagine tudo que tem aí que você não faz nem ideia e que você age de forma inconsciente. Você consegue perceber como isso é importante? Como é importante olhar para dentro?
Deixa eu fazer mais uma pergunta. Se você dirige, você já se perguntou por que você não se lembra o caminho que você fez, por exemplo, para ir do escritório para casa? Você sabe por que isso acontece? Porque você agiu de uma forma inconsciente. Dentro da sua cabeça é fácil. Você já sabe o caminho que é para você percorrer. Você só senta no carro e vai. É automático isso para você. Então, nesse momento, você está agindo com o inconsciente. E assim é como agimos todos os dias em nossas vidas, a maior parte do tempo, de forma inconsciente. Eu lembro do dia que eu vi e que eu entendi esse conceito pela primeira vez. Eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, não é possível que seja assim. Não é possível que 87% a 95% das coisas que eu faço, elas são inconscientes. Sim, mas é assim. A nossa vida, a minha vida, ela é administrada pelo inconsciente. A sua também é, pelo inconsciente. Por isso que a gente precisa acordar desse sono profundo. Por isso que a gente precisa agir com consciência. Por isso que a gente precisa viver o agora e viver de forma consciente, presente, para parar de agir de forma inconsciente. Tem mais uma coisa que eu vou falar. Olha só, nessa mente inconsciente é onde ficam armazenadas as memórias de culpas e de traumas, ou seja, os sentimentos de baixa vibração. E você consegue ver que isso é 95% das suas ações e decisões são tomadas desse jeito, no automático, inconsciente. Então, por isso, para mudar a forma como pensamos, nós precisamos de consciência. Eu quero te fazer aqui um convite. Haja com consciência. Esteja presente. Esteja presente. Faça as coisas com consciência, presente no agora, presente no hoje. E viva uma vida mais feliz. Um beijão, se cuide e nos vemos na próxima. Até mais!